O convidado desta semana do Sob Escuta entrou na área da saúde como enfermeiro. Tem, aliás, essa licenciatura e agora gera um hospital que serve cerca de 350 mil pessoas e que nos últimos meses tem sido notícia várias vezes, sobretudo por problemas relacionados com a falta de médicos. É, desde abril do ano passado, presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta. Dr. Luís Amaro, muito bem-vindo. A partir de agora está sob escuta. Boa tarde. Doutor, a urgência pediátrica está fechada durante a noite desde meados de novembro. A pergunta que lhe faço é quando é que vai reabrir? Não sabemos exatamente. Isto porquê? Porque o compromisso para a abertura implica a contratação de médicos pediatras. É bem verdade que nós conseguimos a contratação este mês de 2 pediatras, mas para conseguir abrir a urgência é necessário mais 5, no mínimo. E, portanto, é também verdade que o Ministério nos atribuiu 5 vagas neste concurso que está agora a decorrer, mas nós não sabemos ainda exatamente quantas pessoas vão, e se é que vão, trabalhar connosco. A Ministra tinha falado em março, não é? Sim. Acha que parece-lhe um prazo realista? Sinceramente, acho que não. Porque eu estou convicto que nós não vamos ter 5 pediatras agora. Se calhar pegamos exatamente por aí por essas contas. Tudo fizemos nesse sentido, porque qual foi o trabalho do Conselho de Administração e também do atual coordenador e futuro diretor do serviço? Foi contactar as pessoas que saíam agora deste concurso e mostrar os projetos que nós temos no Hospital Garcia de Horta e, no fundo, motivá-las a trabalhar connosco. Mas também sabemos que há outros hospitais, nomeadamente na Grande Lisboa e também a nível nacional, que têm projetos idênticos e necessidades idênticas e, portanto, e há pessoas, enfim, pela sua vida pessoal, obviamente que terão eventualmente a hipótese de ficar a trabalhar mais perto de casa, enfim. Mas vamos voltar a essas contas. Foram contratados 2 pediatras e foi aberto um concurso para outros 5. Sim. Se fosse possível contratar esses 5, isso seria suficiente para resolver o problema da urgência pediátrica? Neste momento seria suficiente para abrir. Para mantê-la depois sem grandes percalços. Sim. Esta solução já foi encontrada no passado, já se recorreu a esta solução do concurso e da abertura de vagas e não funcionou, porque não houve candidatos para preencher essas vagas. Exato. Porque é que a opção foi usar exatamente a mesma fórmula para conseguir um resultado diferente? Não é exatamente a mesma forma. Aliás, nós, como sabem, na administração pública só temos 2 vias de contratar pessoas, ou através de um contrato individual de trabalho ou através da abertura de concursos. E, portanto, só temos essas 2 vias porque não queremos ir pela via da prestação de serviços e, portanto, porque isso, de alguma maneira, não fixa as pessoas e não fideliza, digamos assim, aos projetos que nós entendemos. No passado, o que é que aconteceu? O que eu acho que não foi bem conseguido pelo anterior Conselho foi a estabilização da equipa. E é isso que nós apostamos. Por outro lado... Ainda assim, a sua convicção é de que isso não será suficiente para conseguir estas 5 pessoas? Porque, repare, não era expectável até que isso fosse a solução definitiva. Porquê? Porque os segundos concursos, e este é um segundo concurso, têm sempre menos vagas. São pessoas que na primeira fase não conseguiram terminar o internato por qualquer motivo. E, portanto, saem sempre muito menos pessoas. E, portanto, digamos que o apelo, ainda que seja feito e que seja demonstrado um conjunto de projetos inovadores e motivadores, há sempre uma escassez de recursos a concorrer. E, portanto... pronto, daí é que não era expectável que a resolução em definitivo do problema da urgência, não é da urgência, do serviço de pediatria, ficasse conseguida neste concurso. Então a senhora Ministra precipitou-se quando falou em março? Não. A senhora Ministra o que referiu foi que se nós conseguíssemos preencher as 5 vagas, tínhamos condições para abrir a urgência. Agora, não nos podemos esquecer que, à partida,
tinham saído nos últimos anos 13 pediatras e, portanto, para repormos o funcionamento integral do serviço, são necessários, no mínimo, diria que 12 pediatras. Para repor o funcionamento da urgência integral, com 7 nós conseguimos. O que é que acontece se estas vagas ficarem por preencher? A urgência não vai reabrir de todo? A urgência não pode reabrir sem recursos e, portanto, eu diria que é fundamental continuarmos a estabilizar e a fidelizar as pessoas ao serviço, porque o que é que acontece? Nós poderíamos, eventualmente, forçar a equipa a abrir a urgência, até porque nós no verão tivemos a trabalhar com esta falta de recursos, não é? Só que isto obrigou a um esforço muito grande aos profissionais e aquilo que nós tivemos quase a correr o risco foi perder aqueles que eventualmente ainda lá trabalham e, portanto, não é isso de todo que nós queremos. O que nós queremos é que a equipa estabilize e criar condições para que as pessoas não se sintam pressionadas, trabalhem em qualidade, respondam com segurança e, portanto, isso não é possível sem aquele mínimo. E, portanto, repito, o que está a dizer é que todas as estratégias que o hospital possa ter para tentar criar essas condições de trabalho mais atrativas nunca vão funcionar se não houver pessoas suficientes, porque o trabalho será sempre a mais. Exato. E pergunto-lhe, por causa deste encerramento, quantos casos é que foi preciso reencaminhar dos centros de saúde com horário alargado para os hospitais na Estefânia e Santa Maria? Diminuto. Sabe-me dizer números concretos? Eu sei dizer que até ao final do ano foram encaminhados 16, neste mês ainda não temos os dados fechados, mas até dezembro foram encaminhados 16 dos 720 que foram atendidos nos cuidados de saúde primários no prolongamento, apenas 16 pessoas foram reencaminhadas, 16 crianças foram reencaminhadas para os hospitais de Lisboa. E isto prende-se com uma dinâmica que é necessária nós enfrentarmos para o futuro, que é percebermos como é que nos havemos de organizar por forma a que as pessoas não ocorram sem necessidade aos cuidados hospitalares, nomeadamente às urgências. Como assim? Posso lhe dar os números? Olha, 73% das crianças que vão ao Hospital Garcia de Horta no período compreendido entre janeiro e as contas foram feitas até setembro, até 30 de setembro, 73% eram crianças que foram categorizadas pela Manchester, pela triagem de Manchester, em verdes e azuis. Ou seja, não precisavam de ser vistas pela urgência, podiam ter sido vistas nos cuidados de saúde primários. Deveriam ter sido vistas nos cuidados de saúde primários. E o mesmo se passa na urgência geral, onde 52% são verdes e azuis e até, inclusivamente, na ginecologia e obstetrícia, na urgência, 58%. Mas aquilo que está a dizer, por exemplo, em relação à pediatria, é que se estes 73% dos casos não recorressem à urgência porque dela não precisavam, não seriam precisos 5 pediatras 73. Para manter... 73%, certo? Não seriam precisos, aliás, 5 pediatras para reabrir a urgência, pois estariam menos? Não, por uma questão de segurança, as equipas têm que ter um mínimo de... Então, estes números não têm nenhuma influência nas necessidades operacionais do hospital? Têm influência na qualidade do atendimento das crianças. Porque, assim, e o mesmo se passa neste preciso momento com as urgências gerais. Se as pessoas que vão à urgência geral sem necessidade de lá ir e fossem atendidas nos cuidados de saúde primários, não necessitavam estar tanto tempo à espera para serem atendidos aqueles que têm verdadeiramente necessidade de lá ir. O que eu lhe pergunto também é se estamos aqui a falar de crianças que foram encaminhadas dos centros de saúde para os hospitais, mas sabe-me dizer se os hospitais tiveram uma maior afluência de casos vindos da margem sul, estes em concreto? A Estefânia, Santa Maria, estes em concreto? Sim, percebo. Não é valorizável, diria. Não é valorizável em que o número não é ou seja, a procura nesta fase em que a urgência está fechada, digamos que não é
significativo. Então, mas mesmo esta percentagem muito grande, esta enorme maioria que tipicamente procurava urgência pediátrica sem dela precisar, Sim. não continua a procurar urgências hospitalares, como de Santa Maria de Dona Estefânia, e foi às unidades locais de saúde, é isso? De saúde primária? Ou simplesmente não foram, esperaram até o dia a seguir para ir à urgência, porque a urgência está aberta durante o dia? Qual é que acha que é a explicação aqui? É porque tínhamos aqui muitas pessoas que iam à urgência sem precisarem. Seria de imaginar que com a urgência fechada à noite elas iriam eventualmente procurar nos outros hospitais. Se essa afluência maior não se notou, o que aconteceu a estas pessoas? O que aconteceu a estas pessoas é que provavelmente, por força, enfim, da indicação que nós demos de recorrerem prioritariamente à saúde 24 para perceberem onde se deveriam dirigir, vão maioritariamente aos centros de saúde durante o dia, que é onde devem ir nas situações de doença aguda, porque os médicos de medicina geral e familiar estão perfeitamente capacitados, tecnicamente, e a equipa de família, diria, enfermeiros e médicos, para atender as situações de doença aguda. E, portanto, isto não é novo, como sabem, está descrito, infelizmente, há muitos anos, que em Portugal as pessoas utilizam mal ou indevidamente as urgências no geral. Mas houve casos, e em particular na pediatria. Mas houve casos de famílias que procuraram assistência na urgência geral durante a noite, apesar do encerramento da urgência pediátrica. Tiveram casos desses? Não. Não? Não, porque as pessoas estão informadas que não devem dirigir-se à urgência Mas caso geral. Isso aconteça, o que é feito? Não são atendidos na urgência geral, peço desculpa, ou são encaminhados para os centros de saúde ou para os outros hospitais? O que é que acontece? É assim, nós temos a urgência aberta até às 20 horas, com a possibilidade de atendimento até às 22 horas, porque temos uma equipa interna organizada. Nós, por simplesmente, não fechamos o hospital. Sim. Há crianças que estão internadas. Há pediatras lá. Há pediatras a funcionar em urgência interna. O que significa, e mais há pediatras a trabalhar na neonatologia, nos cuidados intensivos e no internamento da pediatria. Nós constituímos um fluxograma de atendimento para as situações em que, inadvertidamente, os pais não respeitam aquilo que nós propusemos, que era, numa situação de doença aguda, devem telefonar para a saúde 24. Numa situação de emergência, devem ligar para a saúde 24 ou dirigir-se imediatamente para a Estefânia. Mas pode acontecer situações dessas. E, portanto, o que é que acontece? Os pais dirigem-se à urgência geral, por hipótese, são inscritos e imediatamente é assinada uma chamada do pediatra interno que faz a triagem e encaminha ou resolve o que for necessário. Nós estamos a falar de como, bom, enfim, este encerramento forçado em alguns períodos acabou por obrigar a uma reorganização, uma espécie de reorganização das urgências, que até mudou alguns comportamentos, aparentemente, de forma positiva, mas a reorganização das urgências é, aliás, uma medida que o Governo quer pôr em prática nos próximos meses. Tendo em conta o cenário atual, o que é que para si faz mais sentido? Que o Garcia de Horta perca valências nessa área, nomeadamente em alguns períodos, por exemplo, ou que mantenha e que outros hospitais, por exemplo o de Santa Maria, perca essas valências, ficando elas no Garcia de Horta? Está-se a referir à pediatria em concreto, à urgência pediátrica? Não, é assim, nós temos que contextualizar o hospital no espaço físico que ele tem. E, portanto, o Hospital Garcia de Horta, não só pela sua diferenciação, mas também porque é um hospital de tampão para a Península de Setúbal, nunca poderá perder a urgência pediátrica. Está fora de questão. Portanto, nessa reorganização é preciso ter a certeza, é pelo menos aquilo que defende, que não poderá tocar na urgência pediátrica do Garcia de Horta. Não, é a minha convicção e é a convicção também do Ministério. Isso nunca teve em cima da mesa. Nas várias discussões e planeamento para este encerramento, teve sempre subjacente que isto era um período transitório, até nós conseguirmos reorganizar os recursos.
ponto assente. E o facto de, por exemplo, estes números mostrarem que não houve grande afluência a outras urgências, que muitos casos puderam ter sido atendidos nas unidades de cuidado de saúde primário de forma bastante tranquila e simples, não pode levar o poder político, no caso a Ministra da Saúde, a tomar uma decisão diferente daquela que foi discutida consigo? Não. Não exatamente por aquilo que lhe referi. O Centro Hospitalar Barreiro Montijo e o Centro Hospitalar de Setúbal não têm a diferenciação para poderem assumir integralmente essas funções. E, portanto, em situações de maior risco, de maior gravidade, será sempre o Hospital Garcia de Horta a assumir esta prestação. E, portanto, por outro lado, aquilo que está a ser previsto em termos de reorganização na Grande Lisboa, não sei exatamente o que é que vai acabar por acontecer, mas aí sim poderá eventualmente haver aqui alguma reorganização ao estilo do que aconteceu no Porto. Agora, a Península de Setúbal passará sempre por este modelo atual. Portanto, não... Nós há pouco falávamos sobre a dificuldade em contratar médicos, voltamos aqui um bocadinho atrás, por falta de candidatos aos concursos, como já aconteceu e como temo que aconteça também com este segundo concurso. Porquê que os médicos não querem ir trabalhar para a Garcia de Horta? Não, os médicos têm várias... Isto é a lei da oferta e da procura. Se o médico tem outra possibilidade de arranjar trabalho numa instituição mais central com outro tipo de diferenciação, que eu penso que foi isso que ficou ou que de alguma maneira complicou e que de alguma maneira condicionou no passado a que os médicos ficassem a trabalhar no Garcia de Horta, passa agora pelo atual Conselho de Administração e também obviamente, em articulação com o próprio serviço, permitir que os jovens médicos possam diferenciar-se em áreas que até agora não era possível. Eu explico. Há áreas de apetência, do ponto de vista da diferenciação, concretamente no âmbito da pediatria, que estou convicto que não foram proporcionadas aos recém-especialistas no passado. Neonatologia, Centro de Desenvolvimento da Criança, mas que a atual direção do serviço entende que é fundamental para renovar inclusivamente o próprio serviço. Devo-vos dizer que no âmbito da neonatologia, se nada for feito, o problema que neste momento subjaz na urgência pediátrica vai-se colocar também no Centro de Desenvolvimento da Criança e na neonatologia, porque as pessoas que lá trabalham, os médicos, estão a atingir, todos eles, ou a maioria deles, diria, a idade de se reformarem. E, portanto, temos que integrar jovens médicos nessas áreas de valência de grande diferenciação. E isso é um motivo, que estou eu convicto, e a própria direção de serviço, que vai fazer com que agora as novas gerações adiram a ficar no Garcia de Horta. Quando diz que isso é um risco, porque quase todos eles estão a chegar à idade de reforma, quando é que isso vai acontecer? Este ano? Não diria este ano, mas 2, 3, 4 anos. E tem a convicção de que essa diferenciação vai pesar mais do que a ponderação de, se eu for para a Garcia de Horta, pela falta de médicos vou ter que fazer tantas urgências que mais vale ficar em casa? É evidente que isso pesa. E é evidente que também isso pesou. Porque, repare, se tivermos 4, 5, 6, 7 médicos, imagine, 7 médicos que têm que sistematicamente fazer 2 urgências por semana para garantirem o funcionamento das urgências durante as 24 horas, isso pesa, obviamente, na decisão de eu ficar ou não ficar no hospital. Porque em Lisboa isso não acontece. As pessoas fazem uma urgência de 15 em 15 dias. Há alternativas mais perto. Há alternativas e menos trabalhosas e menos pesadas, percebem? E, portanto, Mas haveria alguma coisa para resolver esta questão
mais imediata que se tivesse autonomia total ou se tivesse liberdade total, como Presidente do Conselho de Administração, tomaria para resolver de imediato este problema? E que não o pode fazer porque é tutelado por uma estrutura que está acima de si? Se eu estivesse a trabalhar no privado seria muito mais fácil. Porquê? Porque teria uma autonomia completamente diferente até de oferecer outros tipos de vencimentos, por exemplo. Isso poderia ser uma solução? Eu diria que não passa só pelos vencimentos, passa essencialmente por aquilo que vos expliquei. É oferecer aos novos médicos, às novas gerações, áreas de diferenciação. Um dos aspectos que eu acho que é absolutamente crucial para fixar qualquer profissional é, por exemplo, a questão dos investimentos. Ter bons equipamentos para trabalhar, ter capacidade de desenvolver novos projetos e, portanto, isso de alguma maneira nos últimos anos, diria, foi um problema no Serviço, foi e continua a ser de alguma maneira um problema no Serviço Nacional de Saúde, porque a área do investimento ficou um bocado, enfim, posta de parte. Okay. Exato. Pior do que os médicos que não se candidatam a novas vagas, há muitos que querem sair ou deixar funções de chefia. Em setembro houve 10 internistas que se demitiram de chefes de equipa da urgência por falta de cirurgiões gerais nas escalas. Esta situação está normalizada? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu? Eles não se demitiram? Não. Então o que aconteceu para todos aqueles comunicados? O que é que se passou? O que se passou foi, enfim, que um conjunto de 10 chefes de equipa e mais uns quantos internistas, no total foram 14 médicos, falaram com a direção do serviço e propuseram um conjunto de alterações que eu considero que são pertinentes, e é bom que se diga que este Conselho de Administração está a trabalhar desde abril, desde finais de abril. E fomos confrontados com um conjunto de reivindicações que nós achamos, inclusivamente, que são justas. Portanto, não houve demissões? Não houve demissões. Houve uma carta dirigida ao Conselho. A ameaça, claro que houve. Isso foi do domínio público. E, portanto, o que nós fizemos foi reunir com as pessoas e continuamos a trabalhar com elas, no sentido de ir ao encontro daquilo que eram as reivindicações e as aspirações das pessoas. E que, de alguma maneira, veio para a comunicação social até um pouco estranhamente, porque nós próprios, nós, Conselho de Administração, tivemos exatamente conhecimento dessas reivindicações pela comunicação social. E, portanto, o que seria legítimo era que as pessoas, continuo a referir que algumas das reivindicações são absolutamente legítimas, as colocassem ao Conselho de Administração em primeira mão, não é? Portanto, a situação está normalizada? Não, sim. Alguma dessas reivindicações foi resolvida? Eu diria que foram quase todas, porque senão teríamos recebido mais umas cartas. Teriam sido concretizadas as demissões. Pronto, e em finais de outubro houve cerca de 20 especialistas de medicina interna que entregaram uma declaração de indisponibilidade para fazerem horas suplementares. É possível garantir as escalas da urgência sem os médicos fazerem horas extra? As urgências gerais estarão de alguma forma em risco? Isso é um problema que é transversal a nível nacional e por tudo que é hospitais. Não sei se certamente saberão, os médicos a partir dos 55 anos, se o desejarem, deixam de fazer urgências, por isso simplesmente. E a partir dos 50 anos podem requerer não fazer urgências noturnas. Isso significa o quê? Significa que com o prolongamento da idade ou do tempo laboral, há um período de cerca de 15 anos em que os médicos estão a trabalhar no hospital, mas não a 100%. Não diria que é a 100%. Não estão a fazer urgência. Não fazem, certo, não 100% fazem no sentido dos sim. das várias áreas que antes exatamente, não fazem urgências. O que significa que houve uma mudança significativa a partir do momento em que houve um aumento do tempo para as pessoas se poderem reformar.
imaginem, há 10 ou 15 anos atrás as pessoas reformavam-se aos 56 anos, o que significava que os hospitais tinham que ter preocupações em relação às urgências num período muito restrito de 1 ano ou 2. Neste momento, só é possível resolver esse problema se nós, das duas uma, ou fazermos contratação através de prestações de serviço, o que não é desejável porque são caras, são muito mais caras, porque nós temos que pagar mais à hora do que pagamos aos nossos profissionais, não é? Ou então... E depois não fixa equipa. E não fixa equipa, e não há uma ligação ao serviço, e exatamente isso tudo. Ou então fazermos contratações e enchermos, passa a expressão, os serviços de pessoas para podermos sustentar com número de horas suficientes as urgências. Ora, isso não é possível, porque um serviço não vive só das urgências, ou não deveria viver só a medicina interna, que é a especialidade com grande responsabilidade em assegurar as urgências gerais, teria que ter quase que o dobro dos efetivos que tem neste momento. Mas depois não há espaço para os pôr a fazer consultas e outro tipo de atividades. E, portanto, obviamente que tem que haver aqui uma solidariedade por parte dos profissionais em assegurar as urgências através do recurso de trabalho extraordinário. É inevitável. Ou então... Portanto, não é possível garantir as escalas de urgência sem essas horas extraordinárias. Não é mas possível. compreendo que o cansaço os faça ter... Claro. Não os faça ter essa solidariedade que fala. Percebo, perfeitamente. Mas devem entender que os médicos são obrigados, por lei, a fazer até 150 horas. Se fizerem as contas, 150 horas atingem-se mais ou menos em maio. O que significa que de maio até dezembro o hospital está dependente da boa vontade destes profissionais. E, portanto, diria eu, ia dizer há pouco, tem que haver, provavelmente, digamos que, força política para reverter a situação dos 55 anos. E acha se as que pessoas... não devia ser aos 55, devia ser mais tarde? Claro. Já que se aumentou a idade da reforma... Exatamente. Se as pessoas aumentaram a idade da reforma para 55 anos, tem que haver uma mudança no Exatamente. momento a Tem que partir haver do qual os médicos deixam assim, de fazer claro. urgência. Tem que haver um ajustamento, senão, diria eu, não sei. Mas... Tem ideia de quantos médicos saíram do hospital nos últimos anos e quantos foram substituídos ou não foram substituídos? É assim, neste momento, em termos de efetivos, estamos relativamente equilibrados. Ou seja, o número de médicos que saíram, em termos de ETCs, ou seja, o número de horas trabalhadas igual a 35 horas semanais, é semelhante, inclusivamente com algum ganho, no ano de 2019 em relação aos anos transatos. A saúde é provavelmente a principal, pelo menos na forma como o Governo tem a principal prioridade, na forma como o Governo tem comunicado o orçamento do Estado. Que medida das que ouviu achou mais relevante? Desde já maior autonomia às administrações hospitalares, maior autonomia e maior responsabilidade, obviamente, e um enfoque no investimento que é absolutamente determinante. Há um conjunto significativo de equipamentos no Hospital Garcia de Horta que têm que ser requalificados. E pegando nessa questão da autonomia, o Garcia de Horta está no grupo dos primeiros hospitais a usufruir dessa autonomia. Em que ponto é que está esse processo? Esse processo é um processo que está a caminhar. Eu diria que nós submetemos o PAO, o Plano de Ação e Orçamento, em 2019, nesses pressupostos. Foi negociado. Tivemos hoje reunião na ACSS, onde nos deram um conjunto de orientações para planear e executar o plano de ação e orçamento para 2020 e, portanto, há um conjunto de critérios que, a serem observados pelos hospitais que estão nesse grupo,
dão uma maior autonomia em termos de capacidade de investimento e em termos de contratação de recursos. E o que é que vai mudar na gestão do Garcia de Horta com esta autonomia? Se nós cumprirmos esses pressupostos, vamos ter hipótese de contratar dentro dos limites que foram negociados no PAU. Sem precisar de uma autorização direta. Exatamente. Mas a consequência exata será o quê? O que é que imagina conseguir fazer? O que eu imagino é não estar uns meses à espera da contratação de um médico, porque isto faz toda a diferença. Imaginem, se eu tiver a possibilidade de contratar hoje um médico e negociar com ele, mas só daqui a 4 ou 5 meses ou 6 é que puder estabelecer o contrato individual de trabalho ou o contrato com a pessoa, e se essa pessoa for sondada para ir trabalhar numa outra instituição, nomeadamente privada, não é? Privada, vai optar por o fazer porque isso lhe traz segurança e, portanto, se eu tiver esta capacidade de negociar, contratar dentro dos limites que foram, obviamente, negociados no contrato de programa, é mais fácil. Então, mas voltando aqui só um bocadinho atrás relativamente ao Orçamento de Estado. Também destacou o investimento. Sim. O Orçamento prevê 166 milhões de euros para o Garcia de Horta, sendo que no ano passado estava prevista uma verba de 165. Sim. O que vai fazer com esse dinheiro, doutor? 176 milhões de euros é o nosso orçamento, é aquilo que nós vamos utilizar para gerir o orçamento durante o ano e, portanto, não é novo. Mas estes 11 milhões a mais em relação ao ano passado estes 11 milhões de euros a mais são muito bem-vindos porque podemos pagar de forma mais atempada aos fornecedores, podemos negociar de maneira diferente e podemos, obviamente, comprar aquilo que nos faz falta do ponto de vista do investimento. Estou-me a referir em concreto e também com o apoio de fundos comunitários. Vamos renovar a ressonância magnética que, salvo erro, foi instalada em 2003 e, portanto, está perfeitamente descontinuada, não faz um conjunto de valências que são absolutamente fundamentais. Vamos renovar a TAC, enfim, há um conjunto muito significativo de investimentos que são absolutamente prioritários. E vamos começar a trabalhar, peço desculpa. Não, diga. Vamos começar a trabalhar numa coisa que é absolutamente estranguladora naquele hospital. O Hospital Garcia de Horta foi concebido nos anos 70 por uma população de 150 mil habitantes. Serve agora 350 mil. mil. 340 mil residentes, mais em áreas que somos hospital diferenciado para o sul do país, neurocirurgia, por exemplo. E, portanto, o hospital está dentro da sua estrutura com atividade de internamento, de urgência e, fundamentalmente, de meios complementares de diagnóstico e atividade ambulatória que tem que sair do hospital, porque quem for ao Hospital Garcia de Horta neste momento tem o hospital completamente devassado. Mas o senhor dizia em outubro, numa entrevista à Lusa, sim, que a sua ideia era retirar precisamente a área do ambulatório da parte do internamento, até tirá-la do edifício, que achava que podia ficar à parte, mas que isso também com outros planos que tinha, nomeadamente de criar ali uma rede complementar diferente, precisaria entre 15 e 17 milhões de euros, certo, e tinha a esperança de que o Ministério os desse. Vai recebê-los? Sim. Ou vai tirar destes 11 milhões? Não. É assim, isso é um investimento plurianual. Não é expectável, nem é possível, aliás, isto assumindo desde já que esse projeto é um projeto que não pode deixar de não ser construído, não pode deixar de não ser executado, porque está perfeitamente definida essa necessidade e, por outro lado, está em vias de avançar a construção do Hospital de Seixal. E o Hospital de Seixal, em princípio, ficará a funcionar como centro hospitalar do Hospital Garcia de Horta. E o Hospital de Seixal é um hospital que vai ter
características muito específicas. É um hospital que não tem internamento, não tem previsto internamento. Só ambulatório? É um hospital de alta resolução, chamado de alta resolução. Vai ter poucas camas, muito centradas na reabilitação e nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos, e, portanto, esse hospital o que vai fazer é aumentar a acuidade diagnóstica e de suporte, e também uma urgência não muito diferenciada, digamos assim, uma urgência de suporte. E o que é que vai fazer? O que vai fazer é alimentar o Hospital Garcia de Horta de pessoas com diagnósticos resolvidos e que vão ser, a maior parte deles, intervencionados e internados no nosso hospital. E, portanto, se nós não criarmos a possibilidade de aumentar a capacidade de internamento, de espaço, nada disto vai funcionar. E, portanto, o pressuposto aqui é esse mesmo, retirar toda a atividade ambulatória do atual hospital. Quando é que acha que vai conseguir fazer isso? Aquilo que nós... Para já está a planear, também percebi por essa entrevista da Luz, e depois vai executar. Mas quando é que vai acabar de planear? Este Conselho de Administração tem, até ao final do seu mandato, mais de 2 anos, que pôr este projeto na rua e em concurso, capaz de começar a ser e em concurso para poder ser executado. Obviamente que não sei se vou continuar ou se este Conselho vai continuar. A nossa responsabilidade é fazer isto até ao final do nosso mandato. E, portanto, diria que os 2 próximos anos são de preparação deste projeto. Um dos temas ligados à saúde, uma das questões ligadas à saúde na atualidade tem a ver com episódios de violência em relação a profissionais de saúde. O Governo decidiu avançar com algumas medidas, ou pelo menos começar a pensar nessas medidas para evitar este tipo de situações. Foi tomada alguma medida específica no Garcia de Horta ou nunca se confrontaram com essa necessidade? Obviamente que nas urgências, e quando as urgências funcionam de forma menos adequada e que os tempos de espera são longos, digamos que este tipo de episódios pode naturalmente acontecer. No Hospital Garcia de Horta, que eu tenha conhecimento, pelo menos com a gravidade do que tem vindo a público, nunca aconteceu. Nós o que devemos fazer, achamos nós, é prevenir estas situações a montante, e, portanto, aquilo que nós entendemos é que tem que haver aqui uma articulação profunda com os cuidados de saúde primários. Eu conheço bem os cuidados de saúde primários porque trabalhei 12 anos antes de exercer este cargo. Fui diretor executivo do agrupamento do ACES Almeida Seixal, e, portanto, aquilo que eu acho que é fundamental é empoderar os cuidados de saúde primários, por forma a que todas as situações que possam ser atendidas nos cuidados de saúde primários o sejam. E, portanto, não faz sentido esvaziar as urgências, tirar pressão. Exatamente. Não faz sentido continuarmos sem fazer esta discussão que é prévia às medidas de segurança. Que é prévia às medidas de segurança. Doutor, só mesmo para terminarmos e muito rapidamente, já se sabe que esta é a altura crítica para os hospitais, em particular as urgências, por causa da gripe. O hospital está preparado para este aumento da afluência nas urgências? Nós estamos neste momento com o nível 3 do alerta, da preparação, do dispositivo? Da contenção, do período de contenção para a gripe. Obviamente que temos estado a sofrer esta pressão, porque aumentou muito significativamente a procura nos serviços de urgência, mas estamos a responder relativamente bem. E, portanto, não digo que não haja um aumento do tempo de espera. Houve muito, tem noção de quanto? Sim. Diria que nos últimos dias anda à volta dos 350 a 370 pessoas por dia. Por causa da gripe? Não há gripe. Enfim, há uma procura. Não há gripe significativa, mas há uma procura maior no serviço de urgência. Dr. Luís Amado, Maro, muito obrigada por ter estado no Sob Escuta. O programa volta na próxima semana. Boa tarde.